Mas veja só o desespero da pessoa. O castigo foi grande. Salmos da Bíblia do século XVIII. Agora você vai rezar os salmos como você nunca rezou antes, numa tradução perfeita, vindo diretamente da Vulgata em latim para o português do século XVIII, devidamente com a ortografia atualizada para o português dos nossos dias. O livro Salmos da Bíblia do século XVIII está com exclusividade na nossa loja www.lojasagradafácil.com.br. Tiragem limitada, adquira o seu. Livro em pré-venda será enviado para você em março de 2023. Reserve o seu exemplar, tiragem limitada. Meus irmãos, nós não devemos duvidar de Deus para não sermos então punidos. Nós não devemos duvidar do Senhor nem do anjo de Deus para evitar que então sejamos castigados. Aqui o pai de São João Batista ficou 9 meses sem falar. E ele somente retomou a fala quando ele reafirmou que o nome do menino ia ser João, como o anjo Gabriel mandou que ele colocasse. Eu até quero nem pensar, né? Já imaginou se ele pegasse a tabuinha e dissesse, não, o nome dele é Zacarias? Pronto, já era. Vai ficar o resto da vida sem falar. Então, essa é a questão. A questão é exatamente que é preciso ter fé e confiança em Deus, não se pode duvidar nem por um momento, nem que tudo à sua volta diga para você vai dar errado, nem que todo mundo à sua volta mostre para você com todos os argumentos mais assim lógicos possíveis que aquilo não vai funcionar. Ainda assim, se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir, pode ter certeza. Se Deus nos prometeu, você pode ter certeza que Ele vai cumprir, e Ele prometeu muito para nós. Prometeu nas Sagradas Escrituras, nas devoções que nós temos, por exemplo, da Sagrada Face. Quantas e quantas e quantas promessas da Sagrada Face o Senhor não fez àqueles que forem devotos da Sagrada Face enxugarem seu rosto como novas Verônicas? Também serve para os homens, claro. Esse gesto justamente de ir lá e dar aquele assim refrigério para o Senhor, enxugar o rosto do Senhor de sangue, pó, saliva, para dar um pouco de conforto ao Senhor na caminhada para a cruz. Então, quantas e quantas promessas feitas a quem é também devoto do Sagrado Coração de Jesus, quem faz a devoção das 9 primeiras sextas-feiras, também quem faz a devoção dos 5 primeiros sábados ao Imaculado Coração de Nossa Senhora, todas essas promessas serão cumpridas uma por uma àqueles que forem fiéis e dignos. E também todas as profecias estão já acontecendo e vão acontecer até a última vírgula, até o último ponto final. Disso você pode ter certeza, porque o Senhor não brinca em serviço, Ele não vem simplesmente falar uma coisa e depois fala, bom, eu estava brincando, tá? Não é assim. Vai acontecer. E olha, a gente sempre lembra de Nínive, né? A cidade de Nínive, que todo mundo ficou fazendo lá, em oração, jejum, penitência, se vestindo de sacos e cobrindo a cabeça com cinzas. Aqui você sabe que isso não vai acontecer. Então as profecias todas vão acontecer, elas estão se orquestrando para acontecer uma por uma, sem contar as que já aconteceram. Eu gosto de lembrar que Nossa Senhora do Bom Sucesso, há uns 6 anos atrás, por aí, quando a gente fez o vídeo a respeito dessa aparição, né, eu lembro que eram assim, coisas que pareciam 6, 7 anos, parecia tão distante. Hoje a gente passa aí o vídeo, né, no dia do Nossa Senhora do Bom Sucesso, as pessoas começam a escrever no comentário, já aconteceu, já aconteceu, já aconteceu. Tem parte que não aconteceu ainda, mas a maioria já aconteceu. Uma hora para a outra começou a se cumprir uma atrás da outra, uma coisa bem impressionante. Então, meus irmãos e minhas irmãs, tenhamos receio de ofender ao Senhor. Não se fala não para a palavra de Deus. Não se fala não para uma intuição que seja genuinamente do Senhor. Não se resiste à graça do Senhor. Na dúvida, claro, pode-se pedir ao Senhor um tempo para se discernir se realmente é aquilo. Afinal das contas, o demônio ele enganou até o Padre Pio, portanto que via demônios, anjos e santos, assim como você está me vendo aí, não no celular, mas pessoalmente. Ele via. Agora, nós não temos esse dom, então é muito mais fácil nos enganar. Se enganou o Padre Pio, imagina nós. Então tem que ter cuidado com esses diálogos interiores e tudo mais, porque começa assim, Jesus e Nossa Senhora nunca vão falar nada para você que seja contra o que a igreja ensina. Pronto, acabou. Pode ter certeza.
Não vai ser nada contra o que a Santa... Mas por quê, professor? Porque o Espírito Santo inspirou a verdadeira igreja. Agora vai ensinar o contrário? Ele mesmo vai mudar? Não vai. Não vai. Então, conclusão da história. Nós temos aí a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério, as Sagradas Escrituras para nos amparar, para que a gente não saia do caminho. Então, se tem de repente aí uma inspiração, aquela voz interior que fala A, mas a Escritura está falando B, bom, fique sempre com a sã doutrina. Peça perdão, fala, olha, se realmente é o Senhor, se realmente é Nossa Senhora, eu peço 1000 perdões, mas olha, está acontecendo aqui, está escrito aqui, não é isso. Então tem que obedecer à Santa Igreja criada por vós mesmos. Se vós sois Deus, vós sois Jesus, então o Senhor sabe o que o Senhor mandou a Igreja escrever, eu não posso fazer. E pronto, Nossa Senhora é a mesma coisa, porque não tem aparição reconhecida pela Igreja que tenha ido contra o que a Igreja ensina. A Santa Doutrina da Igreja, certo? Então vamos ter muito cuidado aí, então, com as falsas inspirações de um lado e do outro lado em obedecer à lei de Deus, o que Ele tem para nós, a palavra do Senhor, sem duvidar. É realmente um pecado seríssimo. E nós não queremos ficar 9 meses sem voz, queremos ser castigados dessa forma durante 9 meses sem poder falar nada, só na tabuinha, talvez no celular. Hoje em dia é moderno, né? Não precisa mais de tabuinha, manda no WhatsApp. Isso. Para se comunicar, antigamente não tinha isso, era na tabuinha, mas veja só o desespero da pessoa. O desespero tentando se comunicar, o castigo foi grande. Então, meus irmãos e minhas irmãs, glória a Deus, que também, quando ele começou a falar, fez aí a primeira coisa que ele disse, foi a oração do Benedictus, que nós rezamos aqui todo dia de manhã, né, ao vivo, que maravilha, né? Que maravilha. Também, quando falou, arrasou, né? Vamos falar assim, né? Num português mais assim, coloquial, né? Quando falou, arrasou, né? Nós rezamos a oração, então, até hoje, justamente quando o pai de São João Batista, a língua dele se soltou e ele conseguiu começar a falar. Falou para dar glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que é importante a gente não esquecer. Usar mais a nossa voz para falar de Deus e, mundo deixa pra lá, tá tudo muito louco. Cada vez que eu fico um tempinho sem ver nada de notícia, de repente eu passo os olhos e falo, nossa, que isso? Eu me sinto vindo de Marte. Eu estive assim numa câmara, né, daquelas que congela a pessoa durante 2 séculos e apareci de novo. Em uma semana deu 2 séculos, apareci depois. Que mundo é esse? Não é possível. Como mudou tudo em uma semana? Incrível. Incrível. É uma coisa de louco. Vai ficando pior, né? Mas é uma coisa de louco. Você vê como está descontrolado. Mas o Senhor está no comando. Vamos confiar. Vem rezar com a gente na Paróquia Sagrada Face de Tours, uma paróquia de leigos para leigos, católica, apostólica, romana, que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo formou e está chamando você para fazer parte. Todo dia às 18 horas, Santo Terço Mariano, estudo bíblico. E todos os domingos, às 9 da manhã, você faz com a gente a comunhão espiritual. Vem que é bom demais, não deixe de ser católico. Continue sendo fiel a Cristo, continue na sua igreja doméstica, no caminho da salvação para nosso Senhor. Se prepare, o Senhor está voltando, vem com a gente.